mas mantendo o controle acionário. Ô, Sérgio, só para esclarecer, a gente já falou sobre isso, por que são 5 os grandes do futebol brasileiro? Qual é o critério? Eu queria que seria bom para quem está vendo a gente concordasse ou não com você. São os 5 de torcida nacional. Você tem Vasco, Flamengo, torcida nacional, pujante. Você tem o Vasco, o Flamengo no Rio de Janeiro. Pelo fato de o estado de São Paulo ser um estado muito populoso e, evidentemente, já sair na frente as torcidas do estado de São Paulo, principalmente da cidade de São Paulo, o São Paulo, Palmeiras e Corinthians. E um outro critério que pode ser utilizado foi, inclusive, daquilo que foi distribuído de cotas de TV durante quase 2 décadas, que o primeiro grupo era exatamente Vasco, Flamengo, São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Então, são critérios utilizados baseados no tamanho da torcida. O critério de torcidas no Brasil inteiro, eu até concordo com você. Agora, sobre cota de televisão, aí é uma outra briga, um outro posicionamento que eu acho um escárnio, um absurdo, uma sacanagem o que foi feito com os outros. Bom, é a minha opinião a respeito de cota de televisão. Eu acho também. A minha opinião, para deixar claro aqui, a minha opinião é que no momento em que você resolveu dividir as cotas de TV novamente em 2011, você só colocou 2 clubes. O modelo anterior, de fato, você tinha 5 clubes na frente, mas a diferença para os que estavam logo atrás era muito pequena. O que poderia ser feito a partir da Copa União de 87 é o quê? Você podia dizer, ó, quem está aqui na primeira divisão, todo mundo recebe a mesma coisa, mas não é a realidade no mundo inteiro. Exato. Agora, a diferença entre o primeiro grupo e o segundo grupo era muito pequena. O que fizeram em 2011 foi colocar Flamengo e Corinthians recebendo muito mais que os outros, e aí houve uma diminuição, que a fatia do bolo acabou afetando todos eles. Então, não imagino que a sua opinião é diferente da minha, não. Eu tenho a mesma opinião que você. Perfeito. É só uma coisa deixar claro para o pessoal de casa aqui, que a gente tem que sempre reforçar aqui. O Thiagão está em Minas aí, Sérgio representando a torcida do Vasco, Mazela e Guilherme Fluminense. Cara, em relação à cota de transmissão, né, cara? A gente tem, por exemplo, o Flamengo, Corinthians, principalmente as maiores torcidas do Brasil, tem outras fontes de receita, cara, que já deixam o Flamengo muito mais na frente, cara. O Flamengo tem muito mais torcida que os outros. Por exemplo, vamos estar aqui Fluminense Atlético, tá? Tem muito mais torcida. Já qualquer patrocinador que venha a estar em algum desses clubes paga-se muito mais para Flamengo e Corinthians. Vamos botar exemplo, uma Caixa Econômica. A Caixa Econômica quer botar o patrocínio master na camisa do Corinthians ou do Flamengo. Vai se pagar muito mais, cara, do que pagar o Fluminense, cara. Porque é um clube que tem uma visibilidade muito maior. O engajamento da sua torcida é muito maior. Então, assim, a partir do momento que você coloca mais uma porcentagem maior de TV para esses clubes, a disparidade só aumenta. Sem isso, já é enorme, pessoal. A gente vê as receitas do Flamengo de mais de 1 bilhão. Entendeu? Assim, é absurdo. O Thiago que falava, deixa eu falar rapidinho aqui. Rapidinho. A camisa do Flamengo, do Corinthians, do Galo, do Fluminense, do Náutico, cada um briga pelo seu valor, do Vasco, do Palmeiras. Isso eu não discuto. É a maior torcida. Agora, em relação à televisão, à transmissão, Mas ela travou, mas é em cima disso que eu estou falando. Deixa eu depois esses clubes aqui, eles já ganham, foi aprovado esses clubes já ganham muito mais. Esses clubes já ganham. Você dá uma travada aí, Mazela. Esses clubes já ganham, dessas formas que eu estou te falando, camisa, engajamento, sócio-torcedor, qualquer coisa que você compre em relação a esses clubes, que vai ter os royalties lá em relação a Flamengo e Corinthians, é muito maior, porque a torcida é muito maior. Sim, então, perfeito. Mas aí é uma história construída, não há problema nenhum. O problema é a televisão determinar. Isso é uma sacanagem. Teria que ser demitido esse imbecil que fez esse negócio, porque eu queria entrevistar o Montenegro, se eu pudesse conseguir entrevistar o Montenegro, para trazer o histórico das audiências, das finais de Minas com Cruzeiro e Atlético, um Flamengo e Vasco, um Fluminense e Vasco, a final de Brasileiro, se a diferença quando o Flamengo está é muito grande, é proporcional, é menor ou é igual. Eu dou minha cara a tapa se a Libertadores, Fluminense e Boca deu menos do que Flamengo e Atlético Paranaense. Duvido. Então, esse tipo de coisa da europeirização, sei lá, do futebol brasileiro, eu comecei a falar na televisão isso.
em 2000 e pouquinho, não, você é maluco. O maluco falou, está aí a resposta. E esse ato, essa diferença abissal que existe do Flamengo e Corinthians para os outros, depois o Palmeiras, o Vasco e o próprio São Paulo conseguiu reduzir um pouquinho, mas mesmo assim era muito grande, fez... O Baeta, travou novamente o Mazella. Eu queria fazer do Corinthians. Voltou. Eu queria fazer um histórico rapidinho para que as pessoas entendam, porque senão as pessoas acham que isso é uma coisa que aconteceu. Está posto hoje e não tem, e simplesmente é porque o Flamengo tem a maior torcida. Se você pegar os... Vamos lá. Te cortar aqui rapidinho. Hoje dividiu numa forma... Não, mas hoje o Flamengo já conseguiu por outros meios, porque é isso que eu quero chegar. Sim, eu quero chegar o seguinte, beleza. Quando o Flamengo e o Corinthians tiveram a benesse nas cotas de TV, muito além dos outros, aquilo tornou-se uma PG, uma progressão geométrica. O Flamengo, ele não recebia de muito mais do que os outros. Ele recebia, brigava junto com os outros. O Vasco, por exemplo, na época tinha Eletrobras, pagava mais que o marcha do Flamengo. O que aconteceu com a diferenciação através das cotas de TV é que, por essa justificativa, o Flamengo começou a ter mais possibilidades que os outros, da mesma maneira que aconteceu com o Corinthians, que só não está numa situação esplendorosa em função da questão do estádio, que não se organizou para isso. Então, na verdade, quando você chega é uma realidade que foi construída a partir de um modelo feito pela TV e que levou à situação que está. O que está dizendo o Mazella está perfeito no seguinte sentido. O Fluminense foi campeão da Taça Libertadores. É evidente que no momento que o Fluminense foi campeão da Taça Libertadores, a visibilidade do Fluminense será tão igual quanto foi a do Atlético Mineiro quando ganhou lá em 2013, quando foi a do Corinthians quando ganhou em 2012, a do Flamengo em 2019, porque assim é o futebol. Essa história da torcida maior, você querer criar critérios que hoje muito ligados ao poderio econômico, por exemplo, lá atrás, na mídia tradicional lá atrás, nós temos que falar melhor do Flamengo, porque o Flamengo vende mais jornal. E aí você que Tostini é mais cremoso porque vende mais, e aquela história. Então, esse ponto que está hoje é um absurdo em termos de raciocínio daquilo que representam os 12 clubes grandes e o lugar em que está o Flamengo, posto pelo trabalho feito via TV. O Flamengo teve competência depois. Claro, ele recebia cerca de 100 milhões a mais que todos ao longo dos anos, era só se organizar. É só esse ponto que eu queria colocar, entendendo que você está correto no que diz respeito à situação atual do Flamengo. Não, perfeito. Vamos rodar aqui também. Eu queria ouvir o Thiago e o Guilherme. Né? O ponto que eu coloquei aqui é só para o pessoal de casa ficar bem claro também, que é o seguinte: esses clubes, como tem uma torcida maior, ele já tem uma fonte de receita maior, justo. Ninguém está falando que é incorreto, não, tá? É super justo. Tem torcida maior, ganha muito mais, já é fato. Ele já ganha muito mais. Aí cai no que o Sérgio falou. O Flamengo pega uma administração que faz um trabalho bacana, cara, a tendência é aumentar cada vez mais a receita. Aí você pega as cotas de TV da forma como eram, cara, aí, bicho, a disparidade, como o Mazella falou, cria aí um futebol europeu, um campeonato espanhol. Mas vamos ouvir o Thiago e o Guilherme aqui também sobre isso. Vamos temperar um pouquinho essa conversa. Se vocês me permitem, eu vou fazer algumas colocações um pouco polêmicas, mas eu acho que é importante uma visão de quem está fora do eixo Rio-São Paulo. Quando a gente fala do eixo Rio-São Paulo, a gente fala que comercialmente são eixos e praças muito mais poderosas do que Minas e Sul, por exemplo, comercialmente falando. Só que vamos voltar lá, décadas de 80 e 70, o que aconteceu foi que times como Flamengo e São Paulo foram eleitos pela detentora de hoje, né, de transmissão, como os times representantes do Brasil. Então você tinha no Brasil inteiro a transmissão de jogos do Flamengo e do Corinthians de forma completamente arbitrária e preterindo, inclusive, os times regionais. Então, você não tinha o poder de uma comunicação que hoje a internet, por exemplo, que é uma comunicação hoje alternativa, mas que tem muita força, você só tinha um veículo de comunicação que determinava o que era certo ou errado no país. Então, eu discordo quando fala que a torcida do Flamengo é a maior. Eu acho que a torcida do Flamengo foi fabricada. Ela tem muitos entusiastas e poucos torcedores. Quando a gente coloca torcedor, é diferente. É só você fazer uma comparação com o Vasco em 2019, quando o Flamengo foi campeão de tudo, o Vasco bateu o recorde de sócios torcedores, aí, recorde mundial, se eu não me engano. Então, quando a gente fala disso, a gente hoje tem uma nova ordem do futebol mundial. E muitas pessoas torcem o nariz quando vem times como
o Atlético Mineiro, como o Atlético Paranaense, que se estruturaram e se tornam hoje referências, mesmo estando fora de praças tão importantes como Rio e São Paulo. E digo mais, a grande questão coletiva do futebol, ela tem a ver com que cada clube só enxerga o próprio umbigo. É o que acontecia no campeonato inglês, por exemplo. Você tinha um campeonato que era completamente desqualificado, porque cada um só preocupava com o seu. É o que acontece hoje no Brasil. O Flamengo, se tivesse um campeonato que pudesse ser Flamengo contra Flamengo B, eles faziam um campeonato só deles, porque eles se acham realmente que são suficientes para fazer um campeonato inteiro só com o time do Flamengo. Então, enquanto os clubes não entenderem que a coletividade é que vai trazer um produto mais atrativo, é aí onde vão todos ganhar, né? Então é importante que o Atlético puxou essa fila desde a época do Calil, que tentou fazer a liga desde aquela época e teve, por interesses individuais de clubes e também da CBF, que sempre dava um jeito de boicotar a construção da liga, e acabava dividindo os clubes. Os clubes têm que se unir e entender que um não sobrevive sem o outro e que tem que tentar fazer o que fizeram no campeonato inglês para que se torne aí um grande produto que é o futebol brasileiro. Mas a nova ordem do futebol mudou. Hoje existe uma nova ordem do futebol brasileiro e muita gente não está enxergando. Mas só que, lamentavelmente, essa construção que eu falei e o Sérgio corroborou, feita na década de 80, dá essa vantagem absurda e até isso voltar ao estágio natural e normal vai demorar alguns anos, porque os caras estão nadando de braçada e se organizaram. A verdade é essa. O Flamengo está organizado. Então, para alcançá-lo, vai ter que remar muito, irmão. Vai ter que remar anos e anos para tentar. E senão não alcança, não pega nunca mais. E graças ao Bandeira, né? Que organizou o Flamengo, também estava muito endividado na época. O Bandeira organizou o clube e hoje é um clube organizado e realmente, com uma torcida, com tudo que foi construído desde a década de 70, claro que eles têm um míssil na mão, né? Então isso aí é evidente, mas foram favorecidos desde o começo. E um detalhe, que em 2011, quando você tinha ainda o Clube dos 13, que é quem fazia a divisão de cotas, o Flamengo foi o agente de implosão do Clube dos 13. O Flamengo queria que o Clube dos 13 terminasse exatamente para que ele pudesse negociar as cotas de maneira separada e, com isso, tivesse essas benesses que ocorreram até o presente momento, com como eu falei, com uma progressão geométrica em relação a receitas baseadas nisso aí. E naquela época o Corinthians também foi beneficiado, mas o Flamengo acabou sendo o maior deles todos. Perfeito. Deixa eu ver aí também, Guilherme, quer dar um pitaco sobre isso, para a gente só corroborar aqui com alguns números aqui também depois. Eu acho que precisa ser feita. A gente está falando aqui, né, de Flamengo e Corinthians serem beneficiados com cotas de TV muito maiores que os outros. Por que outros clubes aceitam essa disparidade? Por quê? São dois clubes, Flamengo e Corinthians. Por que os outros aceitam essa disparidade de cotas, essa diferença brutal? E a outra coisa que vocês colocaram aqui foi assim, o Flamengo se organizou. Assim, tem alguns clubes organizados hoje. Mas com a grana que o Flamengo recebe, se ele não se organizar também, desiste. É muita grana. Colocam muito, o Bandeira, beleza, fez um bom trabalho, o Landim, enfim. Mas o Flamengo, a quantidade, né, a diferença financeira do Flamengo para os outros é muito grande. Se o Flamengo não conseguir se organizar, eu vejo que existe mérito, mas não é só mérito. A diferença financeira, a quantidade de dinheiro que está injetado ali dentro é muito grande. Eles têm que se organizar mesmo. E aí fica por que os outros clubes eles aceitam essa disparidade? Bom, aí eu poderia, Guilherme, te ajudar, não sei se te ajudo, eu poderia te ajudar da seguinte maneira. Os clubes não aceitavam o Flamengo ter essa possibilidade, tanto que existia o Clube dos 13. E não era o Flamengo que mandava. O Clube dos 13 tinha seus gestores, e dali você tinha uma divisão de cotas, como eu falei no início, tinham 5 na frente, mas os 5 que estavam imediatamente abaixo, eles ganhavam uma diferença muito pequena. O que aconteceu foi um movimento, em 2011, do Flamengo, com a Rede Globo muito interessada que ele acontecesse, junto com o Corinthians, para que houvesse essa diferença. E aí, a isca dada para os clubes, o Grêmio foi o primeiro a cair, o Vasco foi um dos que acabou caindo na isca, foi a seguinte, olha só, Grêmio, quanto é que você recebia de cota de TV? Eu recebia 30. Você recebia 30? Tá bom, vem negociar comigo que eu vou te pagar 60.
Só que eles não perguntaram quanto é que o Flamengo ia receber. E o Flamengo passou para 120. Esse foi o problema. Os clubes, muitas vezes interessados em resolver o seu próprio problema, olhar para o seu próprio umbigo, não enxergaram, no plano geral, que a fatia que lhe seria dada acabaria sendo absorvida pelos dois que foram os queridos da emissora naquela ocasião. E isso a Rede Globo deixou de forma absolutamente clara que esse era o desejo dela. Claro. Então, esse é o problema. Depois, 8, 10 anos depois, com todas as consequências que ocorreram, os clubes podem não querer. E acho que tem que continuar brigando, como foi dito aí agora há pouco. Não jogam sozinhos. Vão jogar o campeonato Flamengo versus Corinthians, ou Flamengo A versus Flamengo B? Não jogam. Mas, ao mesmo tempo, você tem que se organizar. E aí, os interesses individuais acabam prevalecendo em detrimento do interesse coletivo. Deixando claro aqui também, é bom a gente falar como é hoje, né, pessoal, essa divisão, né, das cotas de TV. Hoje, 40%, né, do valor é dividido igualmente entre os clubes, tá? 30% é distribuído de acordo com o número... Opa, travou. Vocês estão me ouvindo? Travou aqui para mim? Estou ouvindo, sim. Agora voltou. 30% é distribuído de acordo aí com o número de jogos de cada clube transmitidos e 30%, os outros 30% finais são premiações baseadas na classificação final dos clubes ao término do campeonato. Um outro dado interessante... TV aberta. Isso é TV aberta. TV aberta. Você tem uma diferença brutal no pay-per-view, por exemplo. Vou chegar lá. Peraí, deixa eu molhar a boca aqui, peraí. Então, no pay-per-view, cara, é um absurdo, né, essa diferença. Só para vocês terem ideia, vou falar aqui 2022, tá? O Flamengo ganhou 160 milhões. Foi o que mais ganhou no pay-per-view em 2022. Sabe quanto o Goiás ganhou, que foi o último? 800 mil. Pois é. É muita discrepância. Cara, mas como é que funciona? Só para ficar claro, o Baeta, como é que é o pagamento da TV, do pay-per-view? Só para esclarecer. 160 por quê? 800 por quê? Até para a gente entender, para quem não conhece. O critério é o seguinte, Mazelo. O critério foi o número... Primeiro você tinha, quando a Globo tinha o monopólio, era o número de pessoas que, numa pesquisa feita por ela própria, diziam qual era o time que torciam. E dali você fazia a divisão. Quando você assina, você fala qual time você é, e aí eles tomam como base aí fazem pesquisa posterior, eles fazem isso. E aí, a partir disso, chegou-se à conclusão. Por exemplo, nós tivemos uma situação no Vasco, em 2008, o contrato foi assinado até 2011, o Vasco recebia a mesma coisa no pay-per-view. Quando nós chegamos no Vasco em 2015, o Vasco recebia 6, o Flamengo 16. Foi isso. Era uma coisa que estava igual, e depois ela passou a ser uma coisa com uma discrepância muito grande. Agora, tem que se entender o seguinte, o futebol é para coletividade, não é para A ou B. O Flamengo tem, como disse o nosso Baeta, o Flamengo tem uma torcida gigantesca, então ele vai poder fazer receita com outro. Bacana, busca um patrocínio maior. Agora, esse meio da TV, você tem que fazer com que ele seja o mais equilibrado possível, para que você tenha campeonatos mais fortes. E o que foi feito foi exatamente o contrário. Houve um desequilíbrio brutal nisso, que acabou aumentando o desequilíbrio em outras plataformas. Eu acho que ficou bem claro para o pessoal de casa como era e como é hoje, né? Então, assim, a disparidade da continua foi pior, né? Mas isso justifica, como o próprio Guilherme falou aí, tem bom trabalho, mas também tem uma ajuda bem larga aí de outros parceiros. O pay-per-view não é transparente, então, pelo jeito. Não. O pay-per-view continua sem transparência. A gente não sabe, não tem nenhuma. Não, inclusive alguns clubes não aceitam, né? Não fecham com a Globo. O próprio Atlético Paranaense, que é um case de gestão bacana demais. Assim, como o Atlético Paranaense, cara, sobrevive, vamos ser bem sinceros, eu converso muito com a turma lá do Atlético Paranaense, é um clube regional, cara, que tem a cota, vocês terem ideia, pessoal de casa, eles não fecham com a Globo lá no Paraná, não fechavam, porque a cota de TV que a Globo ia pagar lá para o Atlético Paranaense é como se fosse pagava aqui um tempo atrás com Madureira. Por isso que os caras transmitiam no YouTube. O primeiro clássico transmitido no YouTube foi Atlético Paranaense e Coritiba. Então, assim, os caras eles são revolucionários. Eles correm atrás, não tem torcida, mas conseguem, de outras maneiras aí, ganhar dinheiro ou com venda de jogador, ter um estádio próprio. Super estruturado. O CT dos caras é sacanagem, impressionante. Então, assim, é um clube super bem estruturado e fica toda hora aí dando um exemplo. Atlético Paranaense
só surgiu do nada e vai aparecer, daqui a pouco some de novo. Aparece e some. Não. Tá aí, ó, ganhou 2 Sul-Americanas, ganhou o Brasileiro, volta e meia tá brigando aí na Libertadores. Então, assim, é um clube chato. Um trabalho muito bom e, mais uma vez, com pouco dinheiro.